Ok, então nós estamos aqui em gravação, nessa nossa aula de continuação do capítulo 18, a passagem do sonho, onde nós estamos hoje na sessão 4, um pouco de boa vontade, na página 404. E aqui, nessa sessão de hoje, nós vamos ver uma didática que a gente já tem sempre comentado que Jesus usa, que é de trazer um assunto à tona, aí essa forma circular, aí ele vai para outro assunto, e depois ele volta de novo ao mesmo assunto, tipo uma espiral. Então, hoje, nós vamos ver bastante sobre o instante santo, que a gente já teve um capítulo inteiro sobre o instante santo, e a gente viu que, seguidamente, o tema, ele volta ao instante santo. E ele volta ao instante santo por quê? Porque ele é um instrumento de aprendizagem para a nossa mente da mais importante, é o que mais facilita a nós de conseguirmos mudar a mentalidade para os milagres. Então, hoje, então, sobre um pouco de boa vontade, antes de nós iniciarmos de fazer, eu só vou fechar aqui um vidro da janela para não pegar barulhos externos. Só um momento. Ok, que daí fica mais isolado aqui também. E nós vamos então iniciar como a gente sempre tem feito, que é o começo pela meta, que a gente faz a nossa entrega. Então convido vocês a acompanharem. A gente pode fazer isso, quem quiser fazer de olhos fechados para melhor concentração. Eu busco também sempre uma respiração mais pausada, isso para que a gente consiga aquietar os nossos pensamentos barulhentos e, ao mesmo tempo, que consigamos oferecer o melhor da nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo, para que ele seja o nosso guia, o nosso professor para essa hora de estudo. E assim, com essa meta colocada, certamente assim será. E aí, toda mensagem que nós, através dessa meta, colocarmos aqui, nós a teremos com, com o Espírito Santo nos transmitindo o que Jesus também nos deixou aqui. Com isso, nós estamos prontos, então, para iniciar essa sessão de pouco de boa vontade. E ela inicia dizendo que o instante santo, ele é o resultado da tua determinação de ser santo. Ele é a resposta. Então, o instante santo, nós não fizemos, ele nos é dado. Ele nos é dado em resposta à nossa determinação de querer mudar o nosso pensamento. Então, é preciso que nós tomemos a atitude de querer mudar a nossa forma de pensar, de querer por guia ao Espírito Santo ou à mente certa, e em resposta, se isso for realmente a da nossa vontade, o instante santo nos é dado em resposta a isso. Então, o instante santo, ele é o momento que a nossa mente, ela está consciente ou unificada à mente certa, aos pensamentos do Espírito Santo. E como segue aqui, o desejo e a disponibilidade para permitir que ele venha precede a sua vinda. Então, de nós, não é requerido que nós façamos o instante santo. Aliás, nós nem podemos fazer, porque nós somos aqueles que precisam do instante santo para a correção da mente. Então, nós somos o doente.
o instante santo é o remédio. Então, nós não somos o remédio, nós somos o paciente que precisa desse remédio. Só que para o remédio vir a nós precisamos ter o desejo e a disponibilidade de permitir que ele venha. Então, só isso é requerido de nós. Como ele segue aqui, preparas a tua mente para ele apenas na medida em que reconheces que o queres acima de todas as outras coisas. Então, à medida que nós nos concentrarmos por um instante na nossa mente, que nós não queremos seguir ao ego, e nós queremos, de fato, ver com o Espírito Santo, que ele seja nosso guia, nessa medida nós estamos nos preparando e preparados para receber o instante santo. Por isso que ele diz que não é necessário fazer nada mais. Na verdade, é necessário que reconheças que não podes fazer mais. Não tentes dar ao Espírito Santo aquilo que ele não pede, ou estarás adicionando o ego a ele e confundindo os dois. Então, qualquer coisa além de disponibilidade, e disponibilidade é desejo e disponibilidade de querer o instante santo, acima de todas as outras coisas. Qualquer coisa a mais, se nós quisermos nos preparar de alguma maneira a mais para o instante santo, nós estamos colocando o ego e confundindo o ego com o Espírito Santo, achando que o ego é o Espírito Santo e as mensagens do Espírito Santo vão nos soar como sendo do ego. Então, é impossível, como ele diz, na verdade é impossível fazer mais do que isso. Como a nossa mente é confusa, a única coisa que ela pode dar é disponibilidade para que o Espírito Santo venha a nós. Só isso. Com essa disponibilidade, o resto é com o Espírito Santo. Qualquer coisa a mais que nós mesmos quisermos fazer, nós estaremos colocando o ego. Será o ego querendo fazer o instante santo. E aí não vai funcionar. Mas seguindo aqui, no 1.7, o Espírito Santo, né? Ele só pede pouco. É ele que adiciona a grandeza e o poder. Então, o instante santo é um recurso milagroso de aprendizagem. Mas o poder do instante santo e a grandeza dele é o Espírito Santo que dá. Não é nós que fizemos isso. Ele une-se a ti para fazer com que o instante santo seja muito maior do que podes compreender. O instante santo transcende totalmente a nossa percepção de que somos esses seres separados, esse ego. Então, o instante santo, ele transcende a toda projeção. Então, nós não conseguimos sequer compreender a grandeza e o poder que está por detrás do instante santo. E é o teu reconhecimento de que precisas fazer tão pouco que permite a ele dar tanto. Então, isso é verdadeira humildade. Reconhecer que nós precisamos dar tão pouco. Simplesmente o desejo e a disponibilidade de pensar segundo o Espírito Santo. O resto vem a nós. Nada mais nos é requerido e nada mais nós podemos fazer. Porque nós, por nós mesmos, nós já somos confusos. Nós já pensamos que somos o ego, achando que é a criação que Deus fez. Deixa eu ver aqui da Sônia, ela colocou no chat. Às vezes eu fico perdida analisando o ego e tentando parar minha mente. Equivocado isso, não é, Inge? Exatamente, isso é adicionar o ego ao ego. Então, Sônia, o instante santo é muito mais simples do que isso. Não tem que ficar analisando o ego, porque isso dá realidade ao ego. O ego, ele adora, até que a gente fale mal dele, que xingue ele, que analise ele, desde que ele seja o centro. Então,
qualquer coisa que nós fizermos por conta própria, como ele diz ali, nós estaremos adicionando o ego, e aí não vai funcionar, isso é julgamento. Então, o Espírito Santo jamais vai nos pedir para nós analisarmos o ego. Simplesmente o Espírito Santo quer que olhemos de volta e o julguemos insuficiente para um filho de Deus. Só isso. Nada de analisar, nada de ver porquês, porque isso dá realidade. Então, é muito mais simples, como nós vamos ver aqui nessa lição de hoje. Não confies nas tuas boas intenções. Isso é uma frase muito forte também. Por que nós faríamos, por conta própria, um instante santo, nos esforçando para isso, devido à nossa vontade de fazê-lo, se as nossas boas intenções, elas são sempre equivocadas? Na verdade, nossas boas intenções, foi elas que nos trouxeram aonde nós estamos aqui. Elas que nos trouxeram essa mente que está toda equivocada, que sequer se reconhece como ser que ela é. Então, por isso que Jesus apela que nós confiemos no Espírito Santo e não nas nossas boas intenções. Elas não são suficientes, mas confies implicitamente na tua disponibilidade, não importa o que mais possa entrar nisso. Então, o que é disponibilidade? Querer, acima de todas as coisas, ainda saber do pensamento do Espírito Santo. Simplesmente isso. Deixa eu ver aqui, o Márcio levantou a mão. Ô, Ing, Oi. uma parte do livro que nós estudamos, que você trouxe aqui, que me ajudou muito a compreender essa entrega para o instante santo, foi uma parte que uma vez, eu não sei se a gente já estudou, se você citou aqui, que Jesus disse assim, que a gente acredita, que a gente não permite, a gente acredita que a mudança acaba sendo prejudicial. Então a gente entra nesse, me parece que é assim, eu acho que eu tinha notado em algum lugar. Acreditas, se não permitires que nenhuma mudança entre no teu ego, achará paz. Que a gente acredita que se não mudar o meu sistema de pensamento, eu estou em paz. Então o ego usa muito isso para nos enganar. Então quando você começa a analisar o ego, a gente volta para esse lugar de querer analisar se a mudança vai ser boa ou não para o personagem. Como se a gente saísse da confiança. E eu me lembro que quando a gente estudou isso, eu falei, então eu preciso confiar no que Jesus está dizendo. Eu não tenho que analisar nada, eu preciso só entregar. Então eu me lembro muito desse estudo, me ajudou bastante na época. Obrigada, estudamos isso sim, e é exatamente assim. Então, isso é a disponibilidade que ele pega, essa confiança, simplesmente confiar que o Espírito Santo sabe o que faz. E ele vai, e nos será dado tudo o que nós precisarmos. Só isso, acreditar nisso, simplesmente isso, só essa disponibilidade. Como ele diz, não importa o que mais entrar nisso, não importa o que esteja ao nosso redor acontecendo. Isso é uma consciência, é um estado mental. Não importa o que está no mundo físico comportamental acontecendo. E uma das coisas que ficou muito forte para mim desse estudo é assim, quando eu estou analisando, eu ainda estou escolhendo dentro da ilusão. E a minha única escolha é por Deus e por Cristo, então eu preciso confiar. Né? Então, foi muito forte esse estudo para mim. E tu percebeu, Márcia, que quando a gente escolhe por Deus, como perde a importância as coisas do ego? Sim. Como elas ficam insignificantes, ou pequenas, ou pouco para o Filho de Deus. Porque aqui na minha prática eu percebo assim, qualquer coisa que eu julgar que está acontecendo ali, se eu estou nesse lugar de confiança, ela serve para o plano de Deus para a salvação. Então eu confio que o melhor para todos vai acontecer e eu nesse momento eu me sinto em paz, porque daí eu recebo a verdadeira confiança. Então isso me ajudou bastante. E isso é isso que nós acabamos de ler, que não importa o que mais possa entrar nisso. É isso que tu acabou de dizer, Márcio. Não importa o que mais possa entrar nisso. Estar nesse lugar na mente de confiança no Espírito Santo. Ele virá, ele fará. Se nós quisermos fazer algo a mais, estamos acrescentando ego.
Estamos tirando a função do Espírito Santo. Obrigado, Ing. Obrigada. Seguindo aqui no 2.4, concentra-te apenas nela, né, na disponibilidade, concentra-te apenas nela e não te perturbes pelas sombras que a cercam. É por isso que vieste. Então, nós viemos ao instante santo porque tem sombras que estão nos cercando e nos perturbando. Então, todas as coisas do ego que nos ferem, que nos perturbam, que nos tiram a paz, Jesus está chamando aqui as sombras que nos cercam. Então, nós não precisamos olhar para as sombras ou nos preocupar com as sombras. Simplesmente se concentrar na disponibilidade, e é por causa das sombras que viemos para o instante santo. Então, por que nós ainda iríamos nos preocupar com elas? Nós já estamos fazendo a única coisa sensata que há de se fazer nas sombras, que é a disponibilidade para haver com o Espírito Santo. Se pudesses vir sem elas, sem as sombras, não terias necessidade do instante santo. Mas se nós pudéssemos vir ao instante santo, em perfeita santidade, sem as sombras, sem as perturbações, sem os problemas da nossa mente, se nós pudéssemos fazer isso, para que nós precisaríamos do instante santo? O instante santo está justamente aqui como um recurso para desfazer o elo que as sombras têm com a nossa mente. As sombras externas não devem perturbar a nossa paz. Então, o instante santo tem esse poder. Então, se nós pudéssemos vir sem as sombras, o instante santo não teria mais função nenhuma, porque então sequer precisaríamos dele. Então, que ninguém acredite que não esteja tendo um instante santo porque está cheio de problemas. Porque os problemas são as sombras. Então, o que nos é pedido não é que não tenhamos problemas, que não tenhamos sombras, e sim que tenhamos disponibilidade na nossa mente. Como sempre digo, o curso é da mente, é do pensamento, não é comportamental. Não tem nada a ver com tempo. Disponibilidade é uma decisão de escutar por um instante, se aquietar e permitir que o Espírito Santo venha a nós, porque ele vem. Eu não preciso fazer ele vir. Eu só preciso aquietar, sair, dar disponibilidade, sair do ego por um instante através da disponibilidade. Só isso que o Espírito Santo quer. Venha ele ao instante santo, não em arrogância, presumindo que tens que conseguir o estado que ele traz com sua vinda. Então, se o instante santo é aquele instante que vai nos trazer a paz, seria arrogância nós presumir que nós temos que estar em paz para poder ir ao instante santo. Porque o instante santo é justamente para nos trazer a paz. Então, não faria sentido que se fosse exigido que a nossa mente já estivesse em paz quando nós queremos um instante santo. É justamente porque ela não está em paz que nós queremos um instante santo. O milagre do instante santo está na tua disponibilidade para permitir que ele seja o que é. O que é o instante santo? Um intervalo dentro do tempo, porém fora do tempo, onde a nossa mente fica conectada com a luz, onde ela sai da escuridão. Isso é um instante santo. É um intervalo dentro do tempo ainda, porque nós pensamos que estamos aqui, porém fora do tempo, portanto, as coisas daqui não perturbam a nossa mente e dessa forma o instante santo nos traz a paz. Porque a paz é nosso estado natural, como criação de Deus. Deus nos fez em paz, porque Deus é paz, e ele se estendeu assim, então ele nos criou na paz e para a paz, porém, nós temos que preencher as condições para reconhecer essa paz. E o instante santo é uma dessas condições. O instante santo permite que a gente volte à paz. E na tua disponibilidade para isso, então, para permitir que o instante santo seja o que ele é, na tua disponibilidade para isso, está também a tua aceitação de ti mesmo, tal como foste criado. Então,
no instante santo, no instante da paz, nossa mente, ela aceita que nós somos a extensão do pensamento de Deus. E por isso que ela está em paz. Por isso que o instante santo tem todo o poder e toda a grandeza de Deus. A humildade jamais pedirá que fiques contente com a pequenez. Então, a verdadeira humildade, porque os filhos de Deus, na verdadeira humildade, eles reconhecem quem eles são em Deus. E quem se reconhece como Deus, ele não pode aceitar a pequenez, porque Deus não é pequeno. Deus é o todo. Então, como que ele poderia ter criado algo que não é o todo também? Então, reconhecer isso é a verdadeira humildade. Mas ela requer que não fiques contente com menos do que a grandeza que não vem de ti. Então, não aceitar a pequenez do ego, isso é humildade, e por outro lado, não ficar contente com menos do que a grandeza que não vem de ti, vem do Espírito Santo, vem do nosso ser em Cristo, do nosso ser crístico. Vem de sermos quem nós somos como filho de Deus. Então, a verdadeira humildade não aceita o que o ego diz que nós somos pequenos, fracos, individuais, e também não se contenta com menos do que fazer parte da mente de Deus. A tua dificuldade com o instante santo surge da tua convicção firme de que não és digno dele. É esse pensamento do ego, quando ele diz que nós pecamos contra Deus, nós usurpamos o poder de Deus, e agora nós somos indignos de Deus. Então, essa culpa que está lá na mente, é essa que faz com que a gente tenha dificuldades em aceitar o instante santo para a nossa correção. E o que é isso? Senão a determinação de seres assim como queres fazer a ti mesmo? Então, o que é essa vontade ou essa culpa de achar que não somos merecedores de ser o filho de Deus? Não é outra coisa senão a vontade de modificar o nosso ser, de nós tornarmos o nosso ser algo diferente do que Deus criou. Aquela antiga ideia, a primeira ideia de separação, ainda está presente na nossa mente, o mesmo desejo, a mesma vontade que naquele tempo longínquo que nos fez pensar separação, ela ainda está presente e quer mudar o nosso ser. Então, isso é o que está por trás da aceitação do não instante santo, da não aceitação dele. Deus não criou a sua própria morada indigno de si mesmo. Então, nossa mente, a mente do Filho de Deus, do Cristo, Deus a criou para ele fazer a sua morada nessa mente. Deus se estendeu a ela. E Deus não criaria algo que não é indigno dele, que não é digno dele. Deus não criaria algo indigno dele. Então, como que nós não somos indignos? Como que nós somos indignos de Deus, se ele nos criou? Então, se Deus nos criou, nós somos dignos dele. E se acreditas que ele não pode entrar onde a sua vontade está, tens que estar interferindo com a sua vontade, Não necessitas que a força da tua vontade venha de ti mesmo, mas só da sua vontade. Então, é da própria vontade de Deus que virá a vontade de nós voltarmos de novo a nos reconhecer como quem que somos. Então, nós não precisamos da nossa própria força individual, como nós acreditamos que somos, não precisamos dessa força individual para isso, para aceitar de volta o ser Cristo que nós somos. Nós só precisamos da vontade de Deus. Então, o que precisamos fazer? Disponibilidade em aceitar isso, só isso. O instante santo não vem só da tua boa vontade, que é pouca. Resulta sempre desse pouco de boa vontade
combinado com o poder ilimitado da vontade de Deus. Então, aqui que está o poder do instante santo, a vontade ilimitada de Deus. Nossa boa vontade é pequeníssima, mas aquele lampejinho mínimo de boa vontade que nós oferecer já é suficiente. Já dá uma abertura por onde o Espírito Santo traz a vontade de Deus à nossa consciência. É tudo que ele precisa. Então, esse pouco de boa vontade, essa disponibilidade. Tens estado errado ao pensar que é necessário preparar-te para ele. Então, se preparar para o instante santo. Não precisa preparação. Simplesmente disponibilidade para aceitá-lo, não preparação. Como ele segue aqui. É impossível fazer preparativos arrogantes para a santidade e não acreditar que depende de ti estabelecer as condições para a paz. Então, o que ele está dizendo aqui? No momento que nós quisermos fazer algo para nos preparar para o instante santo, nós estamos, através desses preparos, dizendo que esse preparo é o que vai dar a condição da paz voltar à nossa mente. E isso é arrogância. Isso não funciona assim na mente certa. Então, o pré-preparativo, ele é impossível. O instante santo, ele nos é dado totalmente. Voltando de novo a repetir, só disponibilidade de aceitá-lo, só isso precisamos. Deus as estabeleceu. Então, as condições da paz. Como que a paz vai voltar à nossa mente? Isso não depende de nossos preparativos. Deus estabeleceu as condições de como que a paz retornará à nossa mente. Elas não aguardam a tua disponibilidade para serem o que são. Então, essas condições da paz, elas vêm independente do que nós fizermos. A disponibilidade é só para nós aceitá-las, não para fazê-las. Elas não dependem da disponibilidade para serem feitas, Deus já as fez. A tua disponibilidade só é necessária para possibilitar que te seja ensinado quais são elas. Então, quais são as condições da paz? Isso o instante santo vai mostrar. Mas a disponibilidade, ela é necessária para que o instante santo nos ensine quais que são as condições da paz. Porque no momento que nós soubermos quais as condições da paz, é isso que nós vamos escolher, e não mais aquilo que nos fere. Se insistes em seres indigno de aprender isso, estás interferindo com a lição por acreditares que tens que fazer com que o aprendiz seja diferente. Então, se nós insistir que as condições da paz não podem simplesmente nós serem dados, que nós somos indignos disso, que a gente tem que fazer algo a mais, então nós estamos interferindo novamente com o próprio pensamento de Deus. Nós estamos impossibilitando que o instante santo venha à nossa mente. Não fizeste o aprendiz e nem podes fazê-lo diferente. Então, nós temos que parar de interferir com a nossa própria aprendizagem. A parte da nossa mente que está aprendendo, ela está ao encargo do Espírito Santo, ela nos é dada. Então, por isso que nós não fizemos o aprendiz e nem podemos fazê-lo diferente, nem podemos nós, por conta própria, escolher agora o que devemos aprender ou como aprender. Isso é função do Espírito Santo. Ele nos fez o seu aprendiz e ele sabe das lições. Queres, em primeiro lugar, fazer um milagre por tua própria conta e depois esperar que um seja feito para ti? Então, se nós não permitirmos ou não dermos disponibilidade para o Espírito Santo, para ele trazer o instante santo à nossa mente, ou para ele trazer os milagres para nós, se nós acharmos que nós, por conta própria, vamos fazer um milagre,
Se nós o fizermos por conta própria, o que estamos ainda permitindo que ele nos seja dado? Nós já preenchemos o lugar na nossa mente que esse milagre ocuparia, se nós o fizermos por conta própria. Então, por isso que precisamos, mais uma vez, simplesmente disponibilidade ao Espírito Santo. Só isso, nada mais do que isso, e Jesus alerta tanto a isso, porque a tentação de fazer algo a mais é muito grande, até mesmo por culpa, porque a gente não acredita que pode ser tão pouco. Deixa eu ver aqui na continuação no chat. Ficar tentando mudar o ego para ele ser receptivo, é isso, Ing? Sim, se nós quisermos tornar o ego receptivos, nós estamos mudando o aprendiz. Isso não é possível, né? Acho que há muitos momentos que tenho me esforçando demais, todos nós. Então, por isso que Jesus insiste tanto nesse curso, nisso, porque ele sabe que nós, como aprendizes, nós temos uma tendência terrível a nos esforçar a fazer por conta própria, a nós fazer por nosso próprio merecimento, ou a nós buscarmos, entre aspas, as condições da paz. Porque dentro do ego, nós somos acostumados a ter que fazer tudo. Então, como que a nossa mente vai acreditar agora que ela pode ganhar tudo de graça, tudo sem fazer nada? Então, nós viemos de uma cultura do ego tão fortemente enraizada na nossa mente de que nós temos que fazer tudo, que mal podemos acreditar que não precisamos fazer nada, que só precisamos aceitar ao Espírito Santo. Ele fará tudo. Essa é a disponibilidade. Parar de pensar no ego e ouvir ou sintonizar ao Espírito Santo, aquietando-se. O Espírito Santo vai dar o pensamento que eu tiver que ter. Se eu quiser ter o pensamento certo por conta própria do Espírito Santo, já estou colocando o ego junto. Então, simplesmente, nós somos a pergunta, e uma das perguntas, como eu vou ver aqui adiante, para que serve isso, essa situação específica? Qual o propósito? O que eu quero disso? E o instante santo será a resposta. E nessa resposta, os milagres, tudo que precisa acontecer para essa resposta ser bem sucedida, virá por conta do instante santo. Não mais por nossa própria boa vontade. E sim, e para isso só precisamos aceitar. Aceitar, oferecer disponibilidade ao Espírito Santo. O resto ele faz. Tu meramente fazes a pergunta. Então, aqui, Jesus, eu já me antecipei, falando de uma das perguntas, é para que serve isso? Ou então, o que eu quero ganhar com isso? Eu quero a paz ou eu quero continuar aprisionado nesse mundo? A resposta é dada. Não busques responder, mas apenas receber a resposta assim como é dada. Então, como que eu posso ouvir essa resposta que é dada? Aquietando-me em disponibilidade para ouvir. Só isso. Disponibilidade e o desejo acima de tudo, acima dos barulhos do ego, estar atento para permitir que o Espírito Santo venha em resposta. Ao preparar-te para o instante santo, não tentes fazer-te santo para estar pronto para recebê-lo. Então, isso a gente já viu antes também. Nós não precisamos ser santos para ter direito ao instante santo. Pelo contrário, se já fôssemos na nossa mente santos, não precisaríamos mais do instante santo, porque ele é um recurso de aprendizagem. No céu não tem instante santo, porque o céu é a continuação eterna do instante santo. Então, o instante santo é um recurso de aprendizagem aqui dentro do sonho. Então, não é preciso ser santo para estar pronto para recebê-lo.
Isso é apenas confundir o teu papel com o de Deus. Então, o papel de estar... nós só precisamos do papel de recebê-lo. O papel de fazer o instante santo é com Deus, não é conosco. A expiação não pode vir para aqueles que pensam que, em primeiro lugar, precisam expiar, mas só para aqueles que nada mais oferecem senão a simples disponibilidade de abrir caminho para ela. Então, a expiação só precisa que nós abrimos caminho para ela, só isso. E como que abrimos caminho para ela? Retirando nossa disponibilidade do ego e colocando ela no Espírito Santo. Só isso. Então, nós não precisamos, por conta própria, expiar, nós não temos que desfazer nada. Isso é função do Espírito Santo. A purificação é só de Deus e, portanto, é para ti. Então, a purificação dos pensamentos é do Espírito Santo, é de Deus. E se é dele, também é para nós. Mas ele que a faz. A Rafaela levantou a mão? Oi, Ingrid, tudo bem? Oi. Essa resposta do Espírito Santo, ela sempre vai ser a mesma coisa, né? Na verdade, quando você adentra ao instante santo, você vai sempre estar afinado, alinhado com a mente certa. Então, assim, não vai ter qualquer caráter de pessoalidade, né, de conselho individual. O caráter vai ser sempre o mesmo. Alinhamento com a mente certa, que é sempre assim, tem a mesma premissa. Exato, porque todas as perguntas do ego sempre são as mesmas. É vontade de transformar o Filho Santo de Deus no que ele não é. Seja Exatamente. a respeito de nós mesmos ou do outro. E a resposta do Espírito Santo sempre vai ser de que o Filho de Deus ainda é tal como ele é, seja os outros ou a nós. Então, a forma de nós perceber isso, baseado em como que é o caso específico, ela pode ter outras formas, mas o conteúdo sempre é o mesmo, Rafaela. Isso, As exatamente. formas são milhares, mas o conteúdo é sempre o mesmo. Mas é isso, quando se trata de instante santo de mente, é conteúdo puro, né? Exato, e o conteúdo é sempre um só. Isso. Ou o Filho de Deus é inocente, ou ele está tentando não acreditar nisso e mudar a si mesmo. Então, Ingrid, obrigada. Seguindo aqui no 5.8, ao invés de buscar preparar-te para ele, né, para o instante santo, tenta pensar desse modo. Então, Jesus até colocou aqui em forma de oração, mas é uma maneira de pensar que tem nessas linhas. Tipo assim, um pensamento, uma oração, que é uma determinação, é a razão falando através de nós. E ele começa dizendo, eu que sou anfitrião de Deus, sou digno dele. Então, se sou anfitrião de Deus, e obviamente que sou, porque Deus é o único criador, então ele que me criou, e se ele me criou para ele morar em mim, então obviamente que sou digno dele. Ele que estabeleceu em mim a sua morada, criou-a como ele queria que fosse. Então, ainda sou como Deus me criou. Não é preciso que eu apronte para ele, a minha morada, né, a minha mente, eu não preciso aprontá-la para ele, mas apenas que eu não interfira no seu plano para restituir-me a minha própria consciência de estar pronta, que é eterna, de estar pronto, que é eterna. Então, a morada que Deus fez na nossa mente, a si mesmo, para ele, ela está eternamente pronta. Só que com com o nosso pensamento de separação de Deus, nós interferimos com a consciência disso. Nós esquecemos que nós somos a morada de Deus, porque a gente quis ver o que seria uma outra morada. E o que aconteceu? Essa morada que é eterna, nós deixamos de estar consciente dela.
Eu nada tenho que adicionar ao plano de Deus. O plano de Deus é perfeito e abrange a tudo. Eu não tenho que acrescentar nada, mas posso recebê-lo, mas para recebê-lo, tenho que estar disposto a não substituí-lo pelo meu, porque meu plano vai ser do ego. Então, para receber o plano de Deus, eu tenho que estar disposto a abrir mão do meu plano. Simplesmente isso. Esse pensamento é uma preparação para o instante santo. O Márcio levantou a mão. Ô, Ing, é só Oi. para alinhar com você um pensamento que eu tenho tido aqui e que eu tenho usado muito na minha prática, para alinhar com esse estudo, né? Uhum. A gente realmente não precisa fazer nada além de decidir, né? Decidir decidir por Sim, tudo isso que a gente decidi está pelo Espírito Santo. no Uhum. Espírito Santo. E uma coisa que tem me ajudado muito na prática, que tem me ajudado a entrar nesse instante santo, ou melhor, permanecer algumas vezes, né? Porque algumas vezes eu consigo praticar isso que eu vou falar o dia inteiro. Todas as vezes que eu tô querendo que alguma coisa seja diferente na cena, é porque eu tô querendo ser outra coisa que não o Filho de Deus, né? Pelo menos eu tenho, assim, tá acontecendo uma bobagem, sei lá, parece uma bobagem aqui na cena, porque não tem ordem de ilusão, né? Então, assim, vou te dar um exemplo que aconteceu hoje comigo. Eu comprei um produto e eu fui buscar e a pessoa tinha combinado comigo um horário e ela não estava lá. E aí ela me mandou uma mensagem assim que ela teve um imprevisto e que ela teve que sair, etc e tal. Nesse momento eu percebi que eu tive um convite para ficar com raiva. Sabe quando sobe um negócio no peito assim, você tem vontade de escrever para a pessoa: "Ah, mas você marcou comigo, que palhaçada é essa?" Aí na hora eu pensei assim: ó, eu aqui querendo ser o Márcio. Porque se ela tivesse aqui, eu estaria feliz, eu estaria bem, as coisas teriam acontecido do meu jeito. Aí nessa hora eu falei: Espírito Santo, eu quero a sua visão aqui. E aí falei para ela: ok, daqui quanto tempo você volta? Ela falou: em 30 minutos. Eu falei: tá bom, eu vou procurar alguma coisa para fazer, depois eu volto. Então eu não sei se faz sentido, Ing, mas isso tem me ajudado a ficar em estados de paz durante mais tempo, sabe? Você acha que faz sentido? Todo sentido, e é o que nós acabamos de ler aqui acima, Márcio, que todo pensamento, todo julgamento nosso é uma vontade de fazer o Filho de Deus diferente. Vontade de mudar o Filho Santo de Deus, que foi a nossa primeira vontade de fazer o mundo à parte. E agora de permanecer nesse mundo à parte. Então faz todo sentido. É exatamente isso que acontece quando nós, então, damos razão às coisas daqui. Quando nós damos razão às coisas de separação, às coisas do ego, nós estamos mudando o Filho Santo de Deus. E é por isso que não ficamos em paz na mente. Não é pelas coisas que acontecem, é pelo desejo de mudar a verdade. Então, isso que está por detrás. E esse desejo de mudar a verdade é mudar o nosso próprio ser. Como que a nossa mente poderia estar em paz em tal condição? Essa não é a condição de paz. Mudar o que Deus criou não é condição de paz, porque Deus é paz, Ele nos criou na paz. Então faz todo sentido, sim, Márcio. Essa é a forma de dar disponibilidade para o Espírito Santo. Simples assim. Ele que vai trazer a paz. Agora, como tu disse no começo, é preciso querer essa escolha, escolher ela e ficar muito firme nela. Porque sem isso, o instante santo ele não pode invadir contra a nossa vontade, a nossa mente. Ele só entra convidado, ele não entra força. Quem entra força é o ego. O instante santo, ele só vem ao nosso convite. Então, e o convite é essa disponibilidade de pensar diferente. Obrigado, Ing. Certo, obrigada. Deixa eu ver aqui da Sônia. Quando minha mente está barulhenta demais, eu sinto medo de me aquietar e pedir ajuda a Jesus. Eu já percebi que quando estou com medo, o ego vem querendo fazer o perdão e chamando Jesus. Tem sentido isso?
é a culpa pegando aí, a Sônia. Perceba que isso é exatamente o oposto do que o instante santo te ofereceria em tal situação. Você está com tanto medo que a culpa te pega, que inconscientemente a culpa te diz você não é merecedora da paz. Então, como que a paz pode vir? E aí você fica com medo, obviamente, isso tem que dar medo mesmo. Fugir da paz, o que é o oposto da paz? É o medo. Então, tem que gerar medo. Só que antes você não sabia disso. Mas agora Jesus está nos ensinando isso. Então, agora nós não somos mais reféns do medo. Quando a gente não sabia disso, das condições da paz, que só precisamos dessa disponibilidade, aí nós éramos reféns do medo. Hoje, nós podemos simplesmente reconhecer que é medo e voltar à disponibilidade para o Espírito Santo dizer, opa, isso aqui é medo, eu estou tentando mudar o ser que Deus criou. Então, não quero mais isso, Espírito Santo, é contigo. Pronto, fiz minha parte. Se eu ficar firme com esse pensamento, o instante santo virá e substituirá a condição da paz, que as condições estavam favoráveis ao medo, para que a paz venha na mente no mesmo lugar onde estava o medo. Então, este é o poder do instante santo. Continuando aqui, então nós vimos essa oração, agora vou ler ela, então, sem explicação, só para pegá-la em forma de oração, porque o que conta é o conteúdo, mas seguindo essa linha de pensamento dessa oração, nós temos todo um conjunto de preparação para mudar a nossa mente do medo para o Espírito Santo. E é uma linha de pensamento que diz, só vou ler agora na íntegra, sem comentário. Eu, que sou anfitrião de Deus, sou digno dele. Ele, que estabeleceu em mim a sua morada, criou-a como ele queria que fosse. Não é preciso que eu a apronte para ele, mas apenas que eu não interfira no seu plano para restituir-me a minha própria consciência de estar pronto, que é eterna. Eu nada tenho que adicionar ao plano de Deus, mas para recebê-lo, tenho que estar disposto a não substituí-lo pelo meu. E isso é tudo. Adiciona mais e estará simplesmente retirando o pouco que te é pedido. Perceba aqui a facilidade, o quão pouco, o quão simples e o quão prático é isso. Simplesmente isso, só uma condição mental. E tudo nos é acrescentado. Lembra-te de que fizeste a culpa e que o teu plano para escapar da culpa tem sido de trazer a ela a expiação e fazer com que a salvação seja amedrontadora. Bem como a Sônia acabou de contar. Então, primeiro nós fizemos a culpa, depois fizemos um plano com o ego para escapar da culpa, como? Tentando expiar a própria culpa. Mas quando a gente quer expiar a culpa, nós já damos realidade para ela. E aí o que acontece se damos realidade para ela? A salvação fica amedrontadora. Isso que a Sônia acabou de descrever. Aí bate o medo de Jesus, porque quer desfazer uma coisa da qual eu já dei a realidade. E aí vem o medo. E é apenas medo que adicionarás ao preparar-te para o amor. Então, nada de colocar algo a mais, porque se nós quisermos adicionar algo a mais ao Espírito Santo do que a nossa disponibilidade em ouvi-lo, nós vamos botar medo. E se nós botar medo, o medo nunca vai se preparar para o amor. A preparação para o instante santo pertence àquele que o dá. Então, a preparação do instante santo pertence também ao Espírito Santo. Ele que nos coloca o pensamento que precisamos para nos preparar.
Nós só precisamos, de novo, de disponibilidade. Libera-te para Ele, cuja função é a liberação. Então, como que eu me libero para Ele? Como o Márcio acabou de descrever, detectou que é pensamento do ego, opa, não quero mais. Eu sei o que isso me causa na minha mente. Eu sei o resultado de seguir esse julgamento, esse pensamento. Não quero mais. Então, libera para Ele a mente. E aí, porque a função dele, do Espírito Santo, é a liberação. Não assumas por ele a sua função. Então, não tentem fazer a função do Espírito Santo, porque nós somos aquele que precisa da função do Espírito Santo, e não os fazedores da função do Espírito Santo. Nós somos o paciente. O Espírito Santo é o doutor. Não dá para inverter esse papel. Dá-lhe apenas o que ele pede, de modo que possas aprender como é pequena a tua parte e como é grande a sua. Então, qualquer sentimento de paz que vem à nossa mente é obra do Espírito Santo, né? Nós que a fizemos. Então, como é grande o papel do Espírito Santo. E como é pequenininho o nosso. Nós só precisamos nos abrir para isso. É isso que faz com que o instante santo seja tão fácil e tão natural. Então, por quê? Porque é o Espírito Santo que eu faço. Então, é fácil, natural. Tu tornas difícil porque insistes que tem que haver mais coisas que precisas fazer. A culpa, o ego botando a colher dele, o ego que não quer ser desfeito, que não quer nos perder, porque ele acabaria sem nós. Então, o que o ego fica buzinando? Coloca mais alguma coisa, faça alguma coisa por tua conta. E aí fica difícil. Como ele diz aqui, porque nós temos dificuldade em aceitar que é tão pouco. Achas difícil aceitar a ideia de que precisas dar tão pouco para receber tanto. E é muito difícil para ti reconhecer que não é um insulto pessoal que a tua contribuição e a do Espírito Santo sejam tão extremamente desproporcionais. Então, só o ego para dizer que isso é um insulto, que é humilhante nós fazer tão pouco e o Espírito Santo fazer tanto. Porque na mente certa, isso é motivo de enorme alegria, isso é motivo de agradecimentos, e não de um sentimento de pensar, como o ego diria, que está sendo injusto, que ele não aceita, o ego se considera injustiçado pelo Espírito Santo, porque o ego quer oferecer a mais, o Espírito Santo não aceita. Mas por detrás disso sempre está aquele pensamento do ego, que ele quer validar a si mesmo como sistema de pensamento. Então, o ego faria de tudo e daria tudo em troca do Espírito Santo a aceitar uma única ajudazinha do ego, um único pensamento do ego, porque isso tornaria o ego real. Aí ele não seria mais uma ilusão. Então, por isso que o ego fica dizendo que é uma injustiça, essa desproporção entre o que nós oferecemos e o Espírito Santo faz. Então, porque por detrás disso, o ego ainda tenta validar o sistema de pensamento que ele é. Ainda ele quer deixar de ser uma ilusão e se tornar real. E com isso vencer a Deus. E ele se perpetuar eternamente. Ainda estás convencido de que a tua compreensão é uma contribuição poderosa para a verdade e faz dela o que ela é. Nós vimos isso na aula passada, o quanto nossa compreensão disso não é necessário. Mas o ego ainda quer compreender como que o Espírito Santo faz isso, como que os milagres funcionam, como que a paz pode vir à minha mente diante de tantas coisas, de tantas sombras,
circulando a minha existência aqui. Então, por isso que nós temos essa dificuldade de aceitar que o Espírito Santo vai fazer tudo por nós, porque ainda achamos que temos que contribuir com algo. Ou pelo menos com a nossa compreensão, que o Espírito Santo só vai agir se nós o compreendermos. Entretanto, nós já enfatizamos que nada precisas compreender. A salvação é fácil exatamente porque nada pede que não possas dar agora mesmo. E o que eu posso dar agora mesmo? Disponibilidade para ouvir ao Espírito Santo. Só isso a salvação pede. Por isso que ela é simples. Não te esqueças de que foi decisão tua fazer com que tudo o que é natural e fácil para ti seja impossível. Então, foi decisão nossa pensar separação de Deus. Foi decisão nossa pensar que agora estamos vagando no mundo à parte de Deus. Que nós estamos aqui lutando contra Deus ou lutando para sermos dignos de novo a Deus. Então, essa foi uma decisão nossa, nós não fomos expulsos do paraíso. Aliás, nós sequer estamos aqui, mas na nossa consciência está presa nessa ilusão. Então, na nossa consciência, nós estamos aqui, mas nós fizemos isso. Se acreditas que o instante santo é difícil para ti, é porque te tornaste o árbitro do que é possível e permanece sem vontade de ceder o lugar àquele que tem o conhecimento. Então, se eu decidir que eu deixei o céu, se eu decidir que eu sou esse ser separado, individual e pessoal aqui, isso foi decisão da minha mente, então eu me tornei o árbitro disso, eu me tornei o juiz disso. E agora eu não quero daí ceder lugar àquele que tem conhecimento, eu não quero ceder meu lugar disso ao Espírito Santo, porque ele que tem ainda o conhecimento de onde eu estou, não eu. Eu estou equivocada. O Espírito Santo é que sabe aonde está o meu ser. Toda crença em ordens de dificuldades e em milagres está centrada nisso. Então, por isso que para a nossa mente faz sentido que haja ordens de dificuldades. Para os milagres, que vêm da mente certa, que vem do Espírito Santo, não há ordens de dificuldades. Um não é maior nem menor que o outro. Todas as expressões de amor são o máximo. Então, aquele primeiro princípio dos milagres. E esse princípio dos milagres abrange a tudo. Então, na mente certa não há ordem de dificuldades. Só na nossa crença de que nós sabemos o que somos, aí nós criamos níveis e mais níveis e mais níveis e nos perdemos em labirintos de ordens de dificuldades. Só um momento, vou ver aqui no chat. Um pouquinho acima. Aqui da Sônia ainda. Eu sinto que quanto mais eu insisto em entender e intelectualizar o ser, menos eu consigo vivenciar em paz. Como Jesus sabe tudo. Exatamente. Então, a compreensão do ser nos é dada. Ou nós aceitamos ela prontamente, ou nós não vamos compreendê-la. Não é nós que a fizemos. E quando a gente a aceita, tudo nela faz sentido. Quando a gente está com essa disponibilidade de ouvir ao Espírito Santo. E aí o curso todo, ele se torna uma canção que está sempre em sintonia do primeiro ao último pensamento. Mas isso nos é dado, isso não é eu que faço, não há nenhum aluno que ele faça a intelectualização do que é o Senhor. Só o compreende quem aceita que a compreensão lhe seja dada. Mas seguindo aqui no 8.4,
tudo aquilo que é vontade de Deus não só é possível, como já aconteceu. Então, falando dos milagres, o que é a vontade de Deus já aconteceu. Deus pensa, isso é. Não existe um tempo para Deus pensar em algo ser como é dentro do ego. E é por isso que o passado se foi. Ele nunca aconteceu na realidade, esse passado. Só na tua mente, que pensou que tudo isso aconteceu, é necessário desfazê-lo. Então, no céu não é preciso desfazer nada. Na nossa mente certa, no Cristo que nós somos, não há o que espiar, não há para onde voltar, nós nunca deixamos do céu. Só na nossa mente que pensou que aconteceu a separação. Essa precisa aceitar a expiação. E isso nos é dado, não é feito por nós, porque nós fizemos a separação. Nós precisamos agora do remédio. Então, isso nós tínhamos aqui para esse capítulo, esse subtítulo, de um pouco de boa vontade. E quinta-feira, nós vamos continuar nesse tema sobre o sonho feliz, que é a antessala entre voltar a nossa mente, a consciência do céu, e o estágio que nós estamos aqui. Então, o sonho feliz, ou o mundo real, ou a contraparte do Espírito Santo. Isso nós temos, então, aqui na nossa sequência para quinta-feira. A Goianita levantou a mão, nós estamos agora na nossa interação. Oi, Ing. Às vezes a gente até hesita em entregar a nossa disponibilidade para o Espírito Santo, porque a gente está tão acostumada com as dificuldades que o ego coloca aqui na nossa vida, nesse mundo, que acha até que é mentira essas facilidades todas que Jesus está nos apresentando no curso, né? Exato, é culpa. E tu viu que intrínseco nisso está o pensamento que eu tenho que fazer algo a mais? Eu não posso só aceitar de graça. Eu tenho que fazer algo a mais. É o plano de expiação do ego. Eu tenho que me tornar digno para poder voltar a Deus. É exatamente o que o ego nos ensina. E agora Jesus está nos ensinando a reconhecer esse pensamento que todos nós temos, quer estejamos cientes ou não, a reconhecê-lo cada vez que ele vier à nossa mente, e aí fazer como Márcia falou, dar um passo para trás e dizer, opa, eu não quero mais isso. Isso está mudando o ser que eu sou. Então, Espírito Santo é contigo. Então, esta é a disponibilidade. E aí não entra mais nada, só essa disponibilidade. O que virá depois já é com o Espírito Santo. Às vezes até o estudante deixa de acreditar nisso, né? Que é tão fácil assim, né? Sim, porque o não estudante nem está ciente disso ainda. Então, o estudante já está ciente. Então, o primeiro passo é se tornar ciente disso. Por Exato. isso que, como eu digo, Jesus sempre está nos ensinando tudo, qualquer parte aqui nos levaria direto para a salvação, mas nós somos tão acorrentados pela culpa que ele precisa de milhares de formas diferentes nos dizer a mesma coisa para até que, enfim, nós nos convencermos da nossa inocência e que somos merecedores da volta a Deus. Como ele é bom, né? Nisso. Obrigada. E nem teria como ser diferente vindo de Deus. Ah, não. O Márcio também levantou a mão. Hoje eu tô que tô, né, Ing? Mas bom. olha só, você falou uma frase aí que para mim foi uma chave aqui. Você disse assim, ó, para Goianita, quem não é estudante nem tá ciente. Mas quando eu estou ciente por todos. E desse lugar eu não sou mais atacado. Porque o irmão ele pode fazer o que ele quiser que eu não vou receber como um ataque. Porque eu fico consciente por mim e por ele. Por todos, né? Na verdade. É o pedido de amor do irmão, se ele não está expressando de amor, que seja pedido de amor. A hora que você falou isso, parece que eu fui para esse lugar que você falou, sabe? Tipo, nossa, aqui tá a paz, aqui também, ó. De todos os lados, quando você tá ciente, você só encontra a paz.
não podia ser diferente. Assim como dentro do ego os ataques vêm de todo lado, vou emendar agora e dizer que pelo Espírito Santo a paz vem de todos os lados. E é a lição de hoje, né? A salvação do mundo depende de mim. Quando eu me alinho com o Espírito Santo, eu salvo o mundo através desse olhar. Obrigado, Perfeito. Ingo. Nossa, acho que com esse pensamento nós podemos encerrar aqui, ou alguém gostaria ainda de fazer mais uma colocação? Eu vou encerrar aqui com esse pensamento, que isso faça morada na nossa mente e principalmente que sejamos práticos em nos permitir, então, essa disponibilidade para o Espírito Santo. Só isso é necessário. E por experiência própria minha, já tive muitos e muitos e muitos e muitos testemunhos de que sempre funciona, sempre funcionou. Então, eu não tenho mais dúvidas. Por isso, só posso convidar vocês a também praticarem essa disponibilidade. Estou aqui interrompendo, então, a nossa gravação, agradecendo